Olá, pessoal! Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast. E antes de mais nada, eu vou pedir para vocês já se inscreverem no canal, ativar o sininho aí para ficarem sempre por dentro das novidades e dos novos episódios. Então, antes de fazer aí a apresentação da nossa convidada, eu vou fazer uma autodescrição minha. Então, eu sou morena de cabelo, com pele branca, tenho 1,76 m. Estou vestindo uma blusa branca, uma blusa preta, um casaco preto, uma calça estampada preta, rosa e roxa e sapatos pretos. Agora sim, vou falar da pessoa que a gente vai ter hoje no episódio de hoje. É uma pessoa que eu tô desde a primeira temporada atrás para trazer ela aqui, mas finalmente eu consegui. Ela tem mais de 15 anos de experiência em marketing e comunicação, expert em marketing online, marketing social e marketing de comunidades, com passagens apenas em Mercado Livre, Plataforma e Carros e Elo7, mentora de profissionais e startups, formada em comunicação e marketing e especialista em Business Analytics. Renata Castilho, super bem-vinda à Tecla SAP. Oi, Caru, obrigada pelo convite, gente, é um prazer estar aqui. Bom, tem que começar também com a minha autodescrição. Eu sou branca de pele, cabelo castanho, na altura do ombro, tô de blusa preta, calça listrada branca e preta e sapatos brancos. Então, é ótimo que nem a gente sabe, né? A gente vai se olhando, prevendo o que é teu mesmo. Como que eu falo essa cor? Maravilha. Rê, eu vou pedir primeiro para você começar contando pra gente um pouquinho de como você entrou no marketing, a sua trajetória aí. Bom, eu comecei minha carreira no Mercado Livre, eu sou formada em publicidade e na época eu queria ser publicitária, famosa. Falei, vou fazer campanha e ao longo da faculdade mesmo, eu me dei conta que não era bem essa parte criativona que eu queria seguir, né? E que eu gostava muito da parte de estratégia. A parte de estratégia, ela sempre me encantou. Desde pequena, eu sempre gostei de resolver problemas, desafios, aqueles almanacões da Turma da Mônica, sabe? Que você ficava fazendo os desafios. Eu sempre amei esse tipo de atividade. E quando eu comecei a estudar na faculdade, e aí comecei a me dar conta das competências, né, diversas, mais do marketing, publicidade é uma parte mais específica, né, mais do marketing, eu me encantei com a parte estrategista. E aí eu falei, cara, não tinha naquele momento a ambição de trabalhar em agência, não vou mais para a parte criativa e comecei a buscar oportunidades na área de marketing. E aí apareceu o Mercado Livre. Na época, o Mercado Livre tinha, sei lá, 4 anos de mercado, então tava eu falava que estava começando a trabalhar no Mercado Livre, as pessoas falavam, mercado o quê? Era muito louco passar por isso, né? Hoje, eu comentar essa história é muito, muito engraçado. E eu comecei trabalhando na área de Customer Support, e isso me deu foi assim, uma aula de tecnologia, de internet, de um aprendizado muito intenso, porque você está num mercado novo, num contexto novo, no dia a dia das dificuldades e das dores dos clientes, né? E eu, como uma boa resolvedora de problemas, sempre me envolvi muito com tudo que estava acontecendo ali, tinha a missão e a meta de solucionar tudo que aparecia para mim. Então, com isso, eu ganhei muita fluência no produto, né? E depois de 4 anos atuando nessa área, foi um começo de carreira também meteórico, assim, porque eu comecei como estagiária, em 3 anos eu tive 6 promoções e terminei como gerente ali da área de Customer Support, atendendo melhores vendedores, mercado pago, e aí eu fui para uma área que estava sendo desenvolvida naquele momento, que era uma área de produto e UX aqui no Brasil. O Mercado Livre estava expandindo seus modelos de negócio, então vinham novas frentes, estava categoria de veículos, real estate estava começando a ser desenvolvida, o produto Mercado Pago estava crescendo também, né? E hoje é um monstro no mercado. Naquela época foi o comecinho, assim, o que a gente chamava de primeira e segunda versões da plataforma, e precisava de todo o desenvolvimento, né, toda a equipe de desenvolvimento era alocada na Argentina. E a gente tinha aqui os diretores das áreas de negócios, que cuidavam do desenvolvimento da operação, e os desenvolvedores e equipes de comunicação e UX alocados na Argentina. E eles precisavam de alguém no meio dessa galera aí para fazer a ponte, né? E como eu tinha muita influência no produto, eu acabei indo para estruturar essa área. Eu fiquei 4 anos nessa operação
E aí fui para carros, tive uma passagem lá também na plataforma tocando a solução para pessoas físicas, né, de venda de veículos focado em pessoas físicas. Foi um período relativamente curto ali de Banco Itaú, 1 ano, e dali eu fui para a Lucete. Então, a Lucete foram os últimos 12 anos da minha carreira, foram os 12 anos mais intensos e divertidos que eu vivi, começando como responsável pela área de marketing, com a responsabilidade de estruturar. Eu era o meu equipe, né? Então eu estava sozinha ali, né, com o desafio de começar a organizar todos os processos, pessoas e o que vamos fazer. E, bom, ao longo dos últimos 12 anos, muita água rolou, né, debaixo dessa ponte. Foram 2 rounds de investimento, né? Teve o Series A, que foi em duas partes, depois teve o Series B. Foram 2 M&As que aconteceram nos últimos 3 anos. Lançamento de plataforma na Argentina. A gente fez aquisição de uma plataforma na Argentina nesse meio tempo. E uma equipe que super se estruturou, cresceu e foi lá para 40 pessoas, responsável por diversas frentes dentro da companhia. Então, já contei como eu entrei e um pouco da minha trajetória. Acho que eu emendei várias perguntas que a gente tinha e que você certamente ia me fazer, Caru. E aí me conta como que a gente vai agora. Não, primeiro eu pedi para você fazer só um resumão. Agora a gente vai voltar e vai esmiuçando tudo isso, porque tem muito conteúdo bacana em todos os lugares que você passou, além de serem plataformas super relevantes. Você pegou uma transformação digital. Então, assim, ter trabalhado desde o começo em marketing digital no Mercado Livre, virou essa potência que eu sou apaixonada. Em 24 horas, chega hoje. Ah, gente, chega hoje. Até mercado hoje, sabe? Não tem como, né? Então, muito louco. Falar um pouquinho dessa questão de como que foi trabalhar nessa gigantesca. E uma coisa que você falou que eu achei muito curioso. Então, assim, em 3 anos, você teve 6 cargos, né? Mais ou menos, foi exatamente. Algo assim. Acho que quando existe essa questão de empresas que estão começando, até nessa parte de inovação, você vai desempenhando bem, você vai ganhando essa projeção, essa responsabilidade e essa segurança dos líderes que estão ali, falando assim, não, ela consegue conduzir, Exatamente. Vamos colocar outra pessoa para isso, porque hoje é uma responsabilidade maior, né? Então, é legal quando a gente começa a crescer junto com as plataformas e tudo mais, e ter vindo aí no começo, o Mercado Livre tinha uma coisa das pessoas não saberem muito comprar digital e, isso aí é golpe, Exatamente. Isso aí vão roubar meus dados, nem se falava de roubar dados, né? Vão roubar o número do cartão de crédito. Não, será que vai chegar, né? Será que as dúvidas, os questionamentos, eles eram dos mais diversos, ninguém conhecia, é o que eu falei, as pessoas falavam, mercado o quê? Né? Tipo, ninguém tinha noção do que era a operação digital, a compra digital, não era... E eu acho que, assim, o Mercado Livre foi um dos grandes responsáveis por esse processo aqui no Brasil, né? Porque a maturidade digital do brasileiro e da compra, do hábito de comprar online, ele evoluiu muito à medida que o Mercado Livre evoluiu a sua operação logística, dando para os consumidores cada vez mais segurança. Porque o ato de você colocar os dados do seu cartão de crédito numa plataforma ainda é visto com uma certa insegurança por muitos consumidores. Mas hoje o Mercado Livre já rompeu essa barreira para os seus clientes. Né? Então, eu acho que assim, a evolução a responsabilidade e o papel que o Mercado Livre teve na maturidade digital do brasileiro é muito importante, muito grande. E passar por isso, sem dúvida, foi incrível, sabe? E eu falo que eu tenho um mito, assim, porque eu trabalhei no Mercado Livre, o Mercado Livre estava lá nos seus 3, 4 anos. E carros, mesma coisa, tinha 3 anos de vida. A Elo7 logo comecei. Então, eu tenho esse startup early stage. Depois, Mercado Livre eu tive lá no IPO, né? Foi um momento super legal de passar, de ver a empresa começando com um grupo super pequeno de colaboradores e chegando, né, quando eu saí em 2010, já era uma potência, já tinha uma operação super estruturada, eles já estavam montando um escritório mais robusto, porque já precisava de mais espaço para acomodar todas as áreas. As equipes já estavam ganhando muito mais corpo, né? E os negócios, as áreas de negócio já estavam expandindo. Hoje elas são enormes, né? Hoje a Mercado Pago é banco, então tem diversos... Eles cresceram muito, mas naquela época já havia os sinais de expansão que estavam acontecendo. E viver isso realmente foi muito, muito bacana. Quais eram os seus maiores desafios enquanto Mercado Livre naquela época? Cara, eu acho que no Mercado Livre tinha essa questão da confiança do consumidor, né? Então, qualquer sinal... Enquanto na área de customer, tinha uma questão de você dar tranquilidade para o cliente. Porque qualquer sinal... A pessoa, ela estava
se dispondo a fazer algo que ela não conhecia e sequer acreditavam. Então, ela tinha um pouco de medo. Os que se arriscavam, qualquer sinal de problema, eles surtavam. Então, você transmitir segurança e tranquilidade para os clientes de calma, vai dar tudo certo, era um dos meus principais objetivos, né? Desde quando eu estava lá na ponta, fazendo os atendimentos diretamente, até quando eu estava gerenciando os times que faziam esse atendimento. E depois, na área de produto, era justamente transmitir no produto essa tranquilidade, entender quais eram as dores e quais eram as principais preocupações e tentar mitigar isso de forma a garantir que a pessoa ia acessar uma página, visualizar uma comunicação, uma solução, ia entender e ia se motivar, né, a tomar a ação que eu queria, né? E hoje em dia existem diversos aprendizados, diversos estudos, diversos caminhos, ensinamentos, aulas, cursos, mentores, professores, referências, benchmarks, enfim. Naquela época não tinha, né? Naquela época a gente tinha muito, as operações mais maduras, elas não eram nacionais, existiam operações mais maduras em outros países, que eram as que a gente se inspirava, mas assim, nacionalmente não tinha, a gente tinha que ir aprendendo e errando, testando e vendo como que dava certo. Então, eu acho que assim, essa questão da confiança do consumidor era a principal barreira que a gente enfrentava. E eu até te fiz essa pergunta porque você chegou numa época onde estava com essa transformação digital, as pessoas estavam começando a fazer compras, o Mercado Livre ainda não era a potência que é hoje, e que muita gente hoje passa por isso. Você está abrindo um e-commerce, você está entrando em alguma coisa, então a gente tem esses desafios da questão de confiança, que segue a mesma coisa. A gente tem tantos sites piratas, né? Várias coisas que hoje os golpes ficaram mais sofisticados, digamos assim. Então, as pessoas ainda têm algum certo receio de comprar em lugares que não são essas plataformas, inclusive que tem essa segurança, né, para trazer. E você depois migrou para uma parte de plataforma de carro que é um negócio, ninguém vai comprar carro online, né? Tudo bem que era uma questão de interação, uma intermediação ali, né, de um ponto de contato. Já usei o iCarros, então assim, sei como funciona, mas é outra coisa e até uma outra quebra de objeção grande, né, de como é que eu vou olhar um carro online e vou comprar, né, enfim. E alto valor, né, compras de alto valor, as pessoas, elas já se sentem inseguras de comprar um carro usado. Né? Parte daí, porque mesmo de uma concessionária, né, exceto quando você compra de uma pessoa que é muito conhecida, a compra de um veículo usado, ela já tem uma barreira, né? Você fazer essa conversão online é muito mais difícil. Então, assim, esse sempre, para a companhia na época, era um grande desafio, a área o inventário de produtos de pessoa jurídica que vinha das concessionárias, ele era muito robusto, né? E a gente tinha ali o desafio de atrair consumidores e eu acho que assim, foi um aprendizado muito grande, porque enquanto o Mercado Livre é a venda de produtos, né? Ainda que em todas as empresas, né, as 3 empresas pelas quais eu passei são marketplaces, tem uma dinâmica de intermediação de venda, né? Quando você vende um produto físico que você está ali, né, você compra, paga e recebe, você tem uma experiência. Quando você vende um carro, que é um produto, mas o que você está ofertando é quase um serviço de conectar aquelas 2 pessoas para que elas fisicamente depois concluam aquela transação, o processo ele é outro, né? E a dinâmica também é muito mais complexa, porque é um business que tem uma recorrência muito baixa, né? Então, assim, você não sai comprando carro usado todo ano, né? Todo ano seria bom, todo mês, né? A recorrência de um negócio. Você faz aquisição de um cliente que é caro e depois você tem pouco retorno desse cliente. E não tem uma constância de frequência de compra ali para conversão. Então, um dos meus maiores desafios naquela época era justamente pensar em formas da gente monetizar e aumentar a rentabilidade da base já existente, né? Então, o iCarros como uma plataforma do Itaú, a gente tinha lá, estava bem na época que o Itaú estava se juntando a Porto Seguro, então a gente começou algumas conversas, né, para oferecer, acabou não indo muito para frente, eu fiquei 1 ano lá, então foram muitas sementes plantadas para que a gente pudesse iniciar novas frentes de negócio, mas esses desenvolvimentos tomam um tempo e acabaram ficando como legado para as futuras gerações lá da área de marketing. Tipo um cross-selling, assim. Exatamente. Né? Fazendo até tecla SAP de cross-selling, que a gente sempre gosta de trazer, e é importante quando a gente consegue vender para o mesmo consumidor outras linhas de produto que estão dentro da empresa. Então, considerando aí tanto Porto Seguro, que é seguro, e Itaú como banco, vocês pensaram nisso. Itaú né? vende crédito, Itaú
Itaú vende socorro, tem um produto que era socorro alto, que era um produto assim, de ticket mais baixo, que era bem relativamente fácil de ser comercializado. Então, eram algumas, a gente estava tateando e avaliando quais as possibilidades, né, dentro daquele universo de uma pessoa que está adquirindo um veículo, né, o que ela pode se interessar e o que ela pode precisar para que a gente mantenha o relacionamento e o engajamento dela com a marca até que ela tenha necessidade de comprar novamente. Então, foi esse era quase um BizDev, assim, né? Quase um desenvolvimento de novos negócios, de novas frentes, para que a gente pudesse melhorar a rentabilidade ali da base de clientes. Então, essa foi a curta jornada que eu passei pelo e-carros, foi curta, mais intensa, uma equipe incrível, uma operação muito bacana e que trouxe um aprendizado muito grande dessa nova dinâmica de consumo, né, de tipo de produto, para depois ir para a Lucete, que é uma outra dinâmica completamente diferente, com outros desafios, né, porque se assemelha muito mais ao Mercado Livre, né, dado o portfólio, sortimento e características do produto, mas com uma particularidade que é o produto autoral, o produto handmade, o produto criativo, né? Eu sempre, né, a gente costuma falar internamente, você não acorda falando assim, nossa, acho que hoje eu vou comprar um artesanato. Né? Você tem uma necessidade. Como que você comunica o business do Elo7? Como que você comunica de fato o que o Elo7 faz nesse contexto? Como que você torna o Elo7 uma opção a ser considerada pelo cliente? Né? Esse é um dos principais desafios de marketing da marca. Eu vejo que toda a sua trajetória aí foi trilhada muito em pensar em comportamento de consumidor, né? Por mais que Mercado Livre tenha essa particularidade, semelhança com o Elo7 e carros completamente diferentes, você precisa entender de fato quem é seu público para converter, porque você está falando com dois públicos diferentes, Exatamente. Né? O que compra, o que vende, você está ali no meio de campo. Daí você precisa atrair um, atrair o outro, deem match por aqui, né? Então, foi aí que você começou a se interessar mais por comportamento de consumidor? Cara, você sabe que, eu acho que isso eu nunca falei. Quando eu era mais nova, eu queria fazer psicologia. Eu sempre gostei de pessoas, assim, sempre me interessei muito por pessoas, por relacionamentos. Eu falava, gente, é o que eu falei, resolver problemas. Isso aqui é um bicho mais cheio de problema do que o ser humano. Então, eu sempre, né, só que, putz, testes vocacionais, aquelas coisas que você faz quando você é jovem, deu para a área de comunicação e eu fui para a área de comunicação. Mas essa paixão por pessoas e por comportamentos e por entender sempre existiu, né? E quando você vai para o mercado digital, a venda nada mais é do que uma relação comercial, sim, mas o seu cliente, ele é um ser humano, ele é uma pessoa com necessidades, com dores, com anseios, e para você conseguir vender, você precisa encantá-lo, cativá-lo, engajá-lo e resolver o problema dele, né? Então, eu sempre tratei dessa forma e por isso eu encaixo muito essa paixão por pessoas dentro desse contexto e trago, né, essa visão de como eu faço, o que essa pessoa precisa, como essa pessoa pensa, o que a motiva para conseguir fazer a campanha, né, e encontrar soluções que a gente precisa para dentro do nosso negócio. E até uma das minhas áreas de estudo ao longo desses anos foi a neurociência, né? Porque eu sempre brinco que a neurociência ela é uma psicologia com dados, ela é uma psicologia mais concreta. A psicologia ela vai para uma área onde você tem explicações mais abstratas do que acontece. E a neurociência ela te traz muito pragmatismo. Olha, isso acontece porque você tem um neurotransmissor que passa o impulso A para o lugar B e gera um reflexo, né? Então, assim, ela trouxe muita precisão para aqueles aprendizados e para aqueles entendimentos. Então, o entendimento do consumidor, ele sempre esteve nas minhas áreas de interesse e eu acabei conseguindo aplicá-lo de formas diretas e indiretas no dia a dia da operação. Bem ou mal, você não deixou de estar atrelado a esse lado, mas com a sua veia de comunicação. Exato. E Elo7, quantos anos eles estão no mercado? O Elo7 está há 15 anos no mercado. E você está 12. Então, assim, você pegou do comecinho. Exatamente. E aí você falou que você era Euária, como que é que você falou? Euquipe. Você era sua Euquipe. E aí chegou a ser diretora aí de marketing. Exatamente. Então, você trilhou você estruturou, desenhou essa área, né? Não é muito diferente de Mercado Livre, quando eu falava, eu tô indo trabalhar na Elo7. Elo o quê? Aí achava que era o Elo, sabe? Aí, agora, gente, é muito, muito emocionante ver essa trajetória, porque, assim, desse Elo que... Ai, eu amo o Elo7. Ai, eu comprei tudo do meu casamento. Eu comprei tudo da festa infantil, da festa do meu filho. Nossa, a porta da maternidade. São compras muito emocionais, né? Então, você cria esse vínculo,
esse elo com o consumidor. E o reconhecimento, ele sempre vem de uma forma muito intensa, assim, nossa, eu adoro, nossa, eu gosto. Eu acho que o case mais diferente que eu tive, assim, foi durante a pandemia. Eu estava numa loja e fui preencher um cadastro, né, e aí coloquei onde eu trabalhava, a moça estava digitando, ela falou, o Elo7 é aquele amarelinho? Aí eu falei, Ela falou, nossa, eu comprei um monte de quadro para minha casa. Então foi muito, muito legal, assim. Primeiro porque ela trouxe uma experiência diferente daquelas que eu estava acostumada, né? Que estão muito pautadas em compras de eventos, né? Foi uma compra mais de home decor. E pelo reconhecimento daquele amarelinho, eu baixei o aplicativo, eu adorei, né? Então viver essa trajetória, essa jornada de uma empresa que não é reconhecida até o ponto das pessoas falarem, nossa, é reconhecida e eu amo, é muito legal. E ser reconhecida no off, né? Porque você tá Exatamente. lá numa loja como consumidora e aí você tem esse outro lado E também. é uma pessoa qualquer, né? Uma coisa é a minha rede de contatos, que a gente vive na bolha, né? Uma bolha digital, é uma bolha que está mais propensa ao consumo desses produtos, é uma bolha que eventualmente me vê no Instagram, me vê no LinkedIn. Então, assim, essas pessoas, elas têm uma predisposição maior a estarem conectadas com marcas próximas. Agora, uma pessoa aleatória de uma loja que está preenchendo um cadastro, vira para mim e fala assim, eu conheço, eu acho que é um reconhecimento muito, muito bacana. Assim. E eu acho que o que você está falando, por exemplo, de Elo7, eu me encaixo muito. Primeiro que se depender de mim para ir numa loja, eu compro tudo online em todos os âmbitos aí. E aí, quando você fala de Elo7, traz muito uma questão de memória afetiva e de recordação. Eu comprei o papel de parede que eu mandei fazer lá dentro do Elo7, do quarto do meu filho, porque eu comprei o negócio. Então, assim, de festa. Então, ele te traz memórias, né? Que fazem com que a percepção, como consumidor aqui, pura, como que é aquela recorrência de assim, preciso comprar algo relacionado, é o primeiro lugar que você vai procurar. Mesmo. É uma memória afetiva, né? Preciso comprar algo diferente, a gente fala do especial, né? Preciso comprar algo que encanta, né? Que é especial, você vem à mente. E aí é isso, como eu comentei no começo, né? Um dos maiores desafios da marca é justamente você posicionar a empresa nesse contexto, porque assim, eu não compro um artesanato, mas você compra uma infinidade de produtos lá dentro. Você compra desde uma caneca até um enfeite de porta de maternidade, uma lembrancinha de padrinho de casamento, uma almofada, acessórios, joia, biju. Então, assim, é de tudo, né? Então, você fala, quando você considera o Elo7? Quando você precisa de algo que é bacana, que é especial, que é diferente. E que é muito exclusivo, eu acho também. Porque, por exemplo, no Mercado Livre, você encontra coisas personalizadas também e tudo mais, mas é mais uma linha de coisas que já existem no mercado, que você compara ou vê agilidade, preço e tudo. Já no Elo7, você traz essa questão de algo específico, personalizado, customizado, com o nome, da forma como você quer, enfim, é diferente. E que gera um encantamento, né? Quando, além do encantamento do consumidor, tem a questão assim, uma das principais categorias do Elo7 é a categoria de eventos, né? Então, quando você está fazendo uma festa, qual que é o seu desejo? Por que você faz uma festa? Você faz para celebrar, né? E mães, vamos falar com mães aqui, né? Você é mãe, eu sou mãe. A gente despende um tempo, né? Para organizar tudo aquilo e a gente cria uma expectativa em relação àquilo de que as pessoas amem aquilo. Né? Aquele evento tem que ser especial. Então, quando você consegue proporcionar e receber o feedback de, gente, isso é muito legal, nossa, onde você fez isso, sabe? E você realmente encanta os seus convidados, é uma experiência, né, fora de série, como a gente diz. Então, você trazer, o Elo7, ele proporciona isso, né, esse tipo de produto, porque, como você disse, no Mercado Livre você encontra diversos produtos, hoje em dia existem até outros marketplaces que oferecem produtos similares, mas a dinâmica do Elo7, ela favorece essa relação de troca entre comprador e vendedor, né, que muitas vezes é até inibida em outros marketplaces, justamente para que a experiência de você conseguir comprar, personalizar um produto com as suas características ou com as características que você precisa seja viabilizada. Né? Então, é muito legal, assim, é uma experiência diferente. Antes de experiência estar na moda, o Elo7 já foi construído para oferecer uma experiência bacana de consumo entre comprador e vendedor. Falando de experiência, qual foi seu maior desafio nesses anos todos de Elo7? E depois eu quero que você fale atrelado à experiência também do consumidor. Eu acho que eles estão juntos, tá?
tá? Por quê? Porque pensa que a gente está fazendo a gestão de uma plataforma que tem dois públicos, né? Comprador e vendedor, como a gente comentou. E a gente precisa fazer a gestão desses dois públicos. Além disso, a gente tem um portfólio de produtos gigante, né? Então, no Elo7 a gente tem em torno de um inventário de 8 milhões de produtos ativos, é bem grande. Você precisa entender esses produtos para você conseguir ofertar uma experiência bacana para o cara que chega na plataforma e está precisando de alguma coisa. Se a gente não faz esse processo, a pessoa, e a gente depende única e exclusivamente do consumidor, do comprador, chegar, fazer uma busca e se virar para encontrar, cara, não vai dar certo. Tem muita coisa, né? Então, você conseguir tratar todo esse inventário, todas as informações que o produto oferece, né? Que oferta para você conseguir mostrar o produto certo, de acordo com a necessidade e com os sinais que o comprador dá para você, é um desafio muito grande de gestão de produto, de gestão de plataforma. Tem todas as tecnologias que são... o Elo7 é uma empresa de tecnologia, né? Nós somos varejo, nós somos marketplace, mas nós somos uma empresa de tecnologia. O nosso maior time é o time de tecnologia. A gente tem uma plataforma proprietária, a gente desenvolve tudo dentro de casa. Então, assim, a complexidade desse entendimento, dessa interpretação para colocar, oferecer uma experiência de compra bacana para o consumidor, ela é um dos maiores desafios da empresa. Isso sob a ótica de operação, né? E depois nós temos, de novo, a questão de posicionamento e marca, que é um desafio constante. Primeiro é você gerar o awareness, é se tornar conhecido, porque pensa que para um marketplace, a gente não tem a gestão do produto. Então, não adianta a pessoa amar meu produto, porque eu não sou eu que precifico, não sou eu que garanto a entrega, o prazo, né, a velocidade. Nós temos parceiros logísticos que operam a entrega, mas tudo depende muito do comprador e do vendedor. E a responsabilidade do Elo7 em transmitir aquela confiança que a gente estava comentando do Mercado Livre lá atrás, em acompanhar essa transação e tal, ela é atrelada à marca, né? Então, a minha marca, ela precisa ser uma marca que as pessoas olham e falam, putz, gerei esse gatilho aí é uma marca afetiva, né? Uma marca, mas ela é afetiva porque a transação foi legal, deu certo e o produto foi incrível. Então, você acompanhar tudo isso e garantir esse processo, ele é bastante desafiador. Não, sem dúvidas, até pelo 8 milhões de produtos que você tem ali, a quantidade que roda diariamente dentro da plataforma. E tem um detalhe que é assim, a gente estava comentando de Mercado Livre, né? Não tem como não fazer o paralelo. O Mercado Livre tem um inventário muito maior que o do Elo7 de produtos. Só que são produtos referenciados. Então, você fala assim, você encontra no Mercado Livre marcas específicas, você encontra no Mercado Livre tecnologia, né, produtos de tecnologia, devices específicos, celulares, computadores, você encontra, sei lá, tudo, supermercado, você encontra os produtos do supermercado, você conhece os produtos que estão ali, né? No Elo7, cada SKU é um SKU diferente, porque por mais que eu tenha duas canecas, elas são canecas completamente diferentes. Elas não são industrializadas, feitas em fábrica, né? Elas não têm lá o número de lote dela que é comparável e que você encontra em outros lugares canecas iguais, entendeu? Você não, né? Então, mais a gestão deste inventário, ela é muito mais complexa. Além do que, nem sempre o que o produto reflete para que ele serve, né? Ou você compra um notebook, você sabe para que você quer um notebook? Você compra sei lá, uma lata de leite, você compra uma caixa, você sabe o que é aquilo, né? Agora, quando você vai no Elo7, você compra uma fantasia infantil, ela é uma fantasia infantil que ela pode ser usada em diversas situações por uma criança. Ela pode ser usada numa festa de aniversário, porque ela pode ser usada num Halloween, ela pode ser usada num evento especial, né? Então, você entender qual o contexto que aquele produto está sendo aplicado, ele é fundamental, e no business do Elo7 é game changing, assim, para garantir o sucesso do negócio e para que a gente consiga ter relevância no que a gente está ofertando para o nosso cliente. A gente está falando aí de jornada de compra, exato, né? Mas aí eu quero ir além dessa jornada de compra, pensando em questão estratégica de toda vez que a gente faz uma ativação ou uma atração,
Eu brinco muito quando a gente fala de recorrência. Um cliente só é seu cliente mesmo quando ele compra de novo, senão ele está só Exatamente. experimentando, né? Então, primeira vez que Ele ele é só entrou, custo, né? e aí é aonde a gente vai conseguir entrar. Eu nem falo que é esteira, é na Uhum. prateleira aí, né, para a gente ir crescendo com ele, ter essa recorrência. É quando ele já entra nessa jornada de compras de uma forma meio que automática. Isso. Então, hoje, como que vocês pensam nessa questão de esteira, quando vocês vão fazer uma ativação ou uma campanha ou até um anúncio pago segmentado? Então, assim, se alguém compra alguma coisa específica de casamento, qual que é a linha do restante? Uhum. Algo assim que... É, Caro, isso evoluiu muito ao longo do tempo, tá? A gente olhava muito para mídia paga e para as nossas campanhas e para as nossas estratégias com foco em conversão. Né? Então, a gente queria, seja ela uma conversão de um cliente novo ou de um cliente recorrente, a gente fazia essa separação, mas o objetivo era a venda. Né? E a nossa visão, ela amadureceu muito ao longo do tempo, e acho que ela amadureceu com o mercado, com as ferramentas, e até com as dinâmicas das soluções, né? Então, redes sociais crescendo pra caramba, a gente tem novas dinâmicas de relacionamento do cliente com as marcas que dão uma embolada nesse processo, tá? Então, hoje em dia, existem sim aqueles canais que são canais mais propensos à aquisição, estratégias voltadas à aquisição, e existem os canais que são mais propensos a relacionamento, a engajamento, e isso está muito voltado a CRM, tá? A gestão desse engajamento, desse relacionamento, da recorrência, ela é tratada pela área de CRM, que busca engajar o cliente de uma forma orgânica, de uma forma não paga, né? Para que a gente não tenha que necessariamente investir em mídia para que esse cliente volte para a gente. Ele vai voltar seja por uma busca no Google em SEO, seja por um canal de social que ele já está engajado, seja por um canal proprietário com o qual a gente se comunica com ele, mas a gente vai tentar garantir essa retenção a partir desses canais. E aí depois a gente tem os canais de mídia paga, que são responsáveis principalmente pela aquisição e também por engajar aqueles que a gente não consegue capturar ali pelos, né, canais ideais que a gente diz, tá? Então a gente pauta muito essa estratégia nesse funil completo, mas eu acho que o grande pulo do gato, a grande sacada nesse processo é justamente você ter a disponibilidade de dados para você entender essa jornada e esses comportamentos e você conseguir fazer esse direcionamento, né? A compra de um produto de casamento, ela é a jornada de compra de uma noiva, ela é muito diferente da jornada de compra de uma mãe, que é muito diferente da jornada de compra de uma pessoa que está comprando um item decorativo ou de uma pessoa que está comprando um brinde corporativo, por exemplo, que tem bastante no Lucete também, né? Então, a gente tem diferentes categorias, com diferentes clientes, com diferentes motivações, e você conseguir direcionar cada uma das suas campanhas ou as principais campanhas para esses objetivos é o que garante o sucesso aí das ativações e da área de marketing, garante a rentabilidade das campanhas, o sucesso da operação. Você falou o que é ouro hoje, né? Uhum. Dados. Eu falo que marketing antes era a parte do design, era algo que era bonito, que olhava com os olhos, era aquilo que funcionava. Hoje em dia, se a gente não tem o retorno disso, se a gente não tem essa análise, e mudou muito nesses anos Uhum. todos, né? E aí você se especializou exatamente nessa área de Exato. dados. Dá alguma bala de prata, um insights maravilhosos aí em relação a isso, de quem que as pessoas que estão aí escutando a gente, o que elas precisam analisar minimamente dentro dos seus negócios, para quem empreende ou para quem tem, enfim, trabalha dentro das suas empresas aí em cima disso? Eu acho que o que eu posso compartilhar é um aprendizado que foi meu, assim, ao longo dessa jornada, né? E que eu acho que está relacionada a essa maturidade digital do mercado, das empresas e da tecnologia, né? No começo, realmente, marketing, publicidade era muito voltado à comunicação e campanhas, né? Era a marca, era a TV, era o jornal, era o rádio, eram canais que eram difíceis de você mensurar com precisão. Você não conseguia estimar o retorno direto das ações que você realizava. A partir do momento que o digital entrou na jogada, né, e aí o marketing digital, ele é isso, ele trouxe muito mais pragmatismo para as operações. Então, você consegue identificar exatamente o que aquele cliente fez, quanto você gastou para adquirir aquele cliente, quanto aquele cliente trouxe de retorno para você, né? Então, até esse foi um dos principais motivos pelos quais eu
pivotei total a minha carreira aí, fui para a área de dados, minha carreira não, né? Minha área de conhecimento e entendimento, e fui para a área de dados, justamente porque não tem como você operar marketing digital se você não tem um conhecimento mais profundo desse universo, né? E assim, entender toda a jornada, para mim, hoje é o principal desafio e o que garante o sucesso de uma operação de marketing digital, tá? Por quê? Porque 90% das empresas do mercado, elas ainda operam olhando o ROI, o retorno do investimento, tecla SAP, o retorno do investimento que é feito a partir do canal que gera a venda. Só que, como eu disse, a jornada do consumidor hoje ela é muito... Não existe um caminho linear. Né? O consumidor ele interage com a sua marca de muitas formas. E você entender a participação de cada um desses canais, de cada um desses pontos de contato com o seu consumidor, é fundamental para que você faça os investimentos corretos. Né? E atrelado a isso vem os investimentos em marca, né? Porque você pega assim startup, early stage, geralmente as startups não investem em marca, porque ele é um investimento que você não tem retorno no curto prazo, que você não consegue entender o efeito que aquele investimento está causando no seu resultado. Não é tangível de imediato, né? Zero tangível, né? Você até sente no longo prazo se você tiver, eu falo, se você tiver estômago, se você tiver paciência para fazer aquele investimento por algum tempo. Mas assim, para startups que estão ali naquela agendinha de rentabilidade, né, e com pragmatismo muito grande no valor, nos investimentos que está fazendo, é muito difícil ter essa disciplina. E, cara, eu vou te dizer que isso é muito importante, porque o mercado hoje, e principalmente no pós-pandemia, o que aconteceu na pandemia? As lojas fecharam, né, e todo e qualquer estabelecimento comercial precisou criar uma forma de se conectar com o cliente de forma online, porque ninguém estava saindo de casa. Então, os grandes varejos, grandes players já estavam ali com os seus canais digitais, mas você passou a ter o bazar do bairro, o mercado do bairro, a loja de roupa do bairro, se conectando também com os seus clientes por canais digitais, sendo eles Instagram, WhatsApp, e beleza. E eles começaram a fazer isso como uma forma de manter o negócio ativo. E aí? Acabou a pandemia, as pessoas voltaram pro offline. Só que esses caras já tinham aprendido, já tinham sentido esse gostinho, sabe? Já viram que dava para fazer alguma coisa ali. E aí, a concorrência no mercado digital, ela aumentou muito. Né? Ela aumentou, ela passou toda e qualquer empresa, ela passou a concorrer não apenas com os grandes varejistas do mesmo segmento, mas também com pequenos varejistas que estão ali, ó, competindo com você pela atenção do seu cliente no Instagram, pela atenção do seu cliente no TikTok, pela atenção do seu cliente no Google, né? Então, a mídia, ela ficou muito cara, a atenção do cliente, ela ficou muito mais complexa. E o que diferencia hoje um produto de outro? O que faz você comprar do varejista A ou do varejista B? Se o cliente não tem o mínimo de reconhecimento da sua marca, né, se ele nunca ouviu falar, a probabilidade dele escolher você em detrimento de um que ele já ouviu falar é menor. Né? E aí você até comentou da questão dos sites falsos, das inseguranças que existem, isso entra ainda como um adicional de insegurança no processo. Então, o mínimo de investimento... Hoje eu falo, né, e fala-se muito do brandformance, né, que é o branding atrelado com a performance. Não existe hoje um investimento em performance sem branding, sem marca. Você tem que colocar na conta da performance, na conta do ROI, um investimento em marca, para você garantir que as pessoas, que você está atingindo, mesmo que seja um público, um cluster pequeno, um segmento pequeno. Ah, mas meu budget é pequeno, eu não tenho dinheiro, eu não consigo alocar. Escolhe um nicho. Escolhe um perfilzinho do seu público. Ah, eu atendo mulheres, mães. Tá bom, então vamos pegar uma mãe de uma região, vamos pegar a mãe de um grupinho pequeno e faz um investimento naquele grupo. Conquista aquele grupo, deu certo, vamos expandir. Porque a partir do momento que você faz esse investimento em diferentes etapas da jornada, não é só na hora que a pessoa está comprando, né? Você consegue potencializar o retorno do momento da compra. A sua conversão de momento da compra, ela aumenta. Então, o pulo do gato, né, ou a bala de prata que você me questionou, eu acho que é assim, a dica que eu dou, né, a indicação, a recomendação que eu dou é invista na jornada inteira, entenda o comportamento do seu cliente e
crie formas, metrifique a sua jornada para você entender quais são os comportamentos que levam à conversão e aí você consegue fazer esse acompanhamento. Dentro disso, tudo que você falou, que brilhante, Rê, eu vejo uma tríade básica, né? Me corrija se está certo ou não aí dentro. Parte de branding, performance, comunidade. A parte community manager eu acho que é extremamente importante para, por exemplo, o que você falou mesmo, né? De estar naquele grupo pequeno, mas que se reconheçam ali para trazer. E você é muito boa nessa parte de community manager. E eu falo muito hoje em dia, que desde o ano passado, que hoje ter essas pessoas nesse engajamento forte vale mais que a produção de um conteúdo, porque ninguém tira isso seu, né? Não é replicável. A produção de conteúdo hoje, ela está associada à questão da gestão da comunidade, porque quando você faz uma boa gestão de comunidade, você coloca todo mundo que está na comunidade produzindo conteúdo para você, né? Então, assim, eu sou consumidora da marca X e eu compro um produto, vou lá no meu, eu, Renata, que tenho, sei lá, não tenho 1000 seguidores no Instagram, mas se eu vou no meu Instagram e comunico que eu comprei um produto da marca X porque eu sou lover dessa marca, o engajamento dessa minha base, cara, ele é muito grande, justamente porque eu não sou aquela pessoa que comunica tudo para todo mundo o tempo todo, eu tenho uma credibilidade para esses meus seguidores grande. E se você tem um grupo gigante de pessoinhas que estão ali falando com pequenos, são os nano-influenciadores, né? Esse potencial é gigante, né? Então, você conseguir identificar quem são, ou você conseguir posicionar a sua marca de forma a criar um grupo que se identifica, né, que nutre essa paixão e tem esse relacionamento bacana com a sua marca e que se tornam promotores da sua marca no mercado, hoje é game changing, assim, é realmente importante e matador para a sua marca ter sucesso no mercado. Há algum tempo, SEO era assim, uma forma super importante de se diferenciar. Tanto é que o Elo7 cresceu muito voltado ao tráfego orgânico, né, que era gerado. Os nossos vendedores, eles são geradores de tráfego para a gente, né? E o Google, ele era um canal muito importante para a audiência do Elo7. Mas você já reparou hoje, na primeira página do Google, na SERP, quanto conteúdo pago, o espaço que o orgânico tem ali dentro, ele está muito limitado. Então, o SEO está perdendo espaço e você precisa encontrar outras formas de trazer essa audiência não paga para o seu site. Porque se você depender só de investimento, a operação não se sustenta, né? Então, o Community Management, ele vem como uma forma de você garantir o engajamento e a conexão dessas pessoas com a sua marca e fazer com que essas pessoas se tornem promotores e divulgadores aí da sua marca no mercado. Eu falo que deixou de ser orgânico e virou um referral, né? Ele é uma referência, as pessoas estão comunicando e fazendo esse trabalho de comunicação, de divulgação para você. E essa questão, né, de influencers, antes era blogueirinha. Virou uma coisa muito maior. E você falou dos nano-influencers, né? Ontem mesmo eu postei eu fiz um post nas minhas redes falando exatamente do marketing de influência, o quanto os nano-influencers, que são esses que têm até 1.000, 2.000 seguidores, eles representam, né? Então, quando você fala assim, não tenho muitos seguidores, eu abri recentemente as minhas redes, eu sempre fui bastidor, low profile, por isso que eu gosto muito de fazer o Tecla SAP, de trazer muita gente de bastidor, que é quem faz acontecer no dia a dia. A minha também é fechada. Então, eu abri recentemente por, assim, necessidade da minha equipe, assim, não tem como não abrir, né? E essa coisa que você falou, né? Trazendo uma coisa minúscula. Fui viajar com meu filho, comprei um fone que piscava e era sem fio. Você viu? E aí... Aliás, depois me conta. Né? É assim, 5 pessoas me falaram que compraram, pediram, eu pus um link, 5 me contaram. E assim, poucas pessoas, por enquanto ainda tenho poucas pessoas nas minhas redes, postei ele no avião com um fone, e todo mundo, preciso pro meu filho. E é o quê? Mas é isso. Né? E eu tive um case parecido quando eu tive o Luca, meu segundo bebê agora, que eu comprei uma bomba extratora de leite,
que era portátil, ela era sem fio e tal. E eu postei um dia, tava com ele no colo, e falei, tô dando mamar pro Luca aqui, tô tirando leite, não sei o que. As pessoas ficaram enlouquecidas. E eu falava assim, gente, eu nem sabia que eu tinha tanta mãe, sabe? Ou tanta grávida, pessoas assim, que há tempos não falavam comigo, nossa, que dica legal, me conta, não sei o que. E, sério, deve ter vendido também umas 5, 10 bombas ali. E se você for pensar numa campanha de influência, né? Você ter 5, 10 vendas em um post, assim, ampassando. De graça, né? É um absurdo, assim, é muita coisa. Se você tiver 10, 15, 50, 100 pessoas que estão vendendo 5, 10 produtos por dia, cara, né? No orgânico. Você tem um baita de um portfólio aí. Então, acho que assim, isso é muito rico, você nutrir esse relacionamento, né? Você conquistar esse engajamento desse público é muito bacana. Então, por isso que eu falo que... E isso, para mim, é branding, tá? Gestão de comunidade está muito atrelado ao desempenho de marca, ao desenvolvimento de marca, porque você não consegue desenvolver esse relacionamento com consumidores ou um relacionamento legítimo e sólido se você não tem uma marca consistente, né? Se você não tem lá os... Não traz credibilidade, não chega a ponto da pessoa gostar tanto a ponto dela te postar. E é assim, independente de qual seja o segmento de atuação, de quais sejam os seus valores, de quais sejam os seus princípios, você tem nichos, tá? Então, encontra o seu nicho e, cara, vai fundo, se aprofunda, entenda os consumidores, entenda o que eles querem, qual é o desejo e como vocês podem falar com ele. Eu acho que para mim é esse o ponto de gestão de comunidade. Não, você falou de consumidor e antes você tinha comentado a respeito à pandemia, né? E aí, quando a gente pensa em pandemia, consumidor, jornada de compra, acredito que assim como todos os outros segmentos, a gente mesmo se reinventou, a gente produzia muitos eventos, a gente foi muito mais forte para o digital, dado pandemia, enfim, né? Todos os setores sofreram muito com isso. E considerando o Elo 7, que você falou de muita coisa, por exemplo, evento, casamento, muita coisa que era relacionada a isso, vocês sofreram algum tipo de mudança, de transformação, ou de segmentos, ou o que as pessoas compravam mais? Enfim. Eu até respirei fundo aqui. Quando eu lembro dessa época, passou, né? Foi muito louco, assim, acho que para todo mundo, né? A pandemia foi um período de se reinventar, porque você não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, você não sabia o que ia acontecer um mês depois. De repente, tudo mudou, né? E pra gente, como você disse, festas, casamentos, eventos são categorias muito fortes. Ainda são, né? Não eram, eles ainda são. E do dia pra noite eles pararam de vender, né? Parou de ter casamento, ninguém mais casava. Foram quase 2 anos ali sem festas de casamento. Mas bebês nasciam, né? Bebês nasciam, mas mesmo assim não tinha a recepção na maternidade. Ah, sim. Então as pessoas compravam menos lembrancinha, né? Então a mãe, ela ainda comprava muita coisa pro bebê, porque a mãe, ela tem uma relação muito forte emocional e um impulso muito grande de consumo naquele momento. Mas todo o estardalhaço que é feito em torno daquele momento, ele diminuiu muito, né? Então, o consumo mudou nesse período. Então, por exemplo, essas categorias, elas praticamente pararam de vender. Em contrapartida, casa e decor, quadro decorativo. Eu nunca vi vender tanto quadro decorativo na vida. As pessoas ficavam em casa e elas ficavam olhando para as paredes e ficavam tendo ideias. Falavam, essa parede está muito branca, cansei de olhar para essa parede, vou colocar um quadro. Ou trocar o quadro que já estava lá. Literalmente olhando para as paredes, exato. Né? Então, foi assim, a venda de quadros decorativos foi muito grande nesse período e se tornou uma categoria relevante para a Elo 7. E não só, né, diversas outras dentro do contexto de decoração, porque as pessoas ficaram em casa e o do it yourself cresceu muito nesse tempo, as pessoas, né, reformaram as buscas, o YouTube soltou muitos reports falando o YouTube Pinterest soltaram muitos reports falando do quanto o do it yourself ele foi potencializado nesse período e os tutoriais, né, como fazer, como pintar a parede. Então, eu acho que as pessoas dentro de casa, elas voltaram ao consumo para esse mercado. E a gente teve que entender isso e fazer um ajuste de rota ali em toda a nossa estratégia de comunicação, de marketing, campanhas, né, investimento, porque, zerou aqui, eu tenho que potencializar aqui. Mas
qual que é a jornada desse cara? Eu conheço a desse e a desse, né? Qual que é a jornada do cara que compra decor? Do cara que nunca foi meu cliente? Como que a moça lá da loja que me falou que comprou o quadro decorativo, inclusive, se comporta no Elo7? Ela não conhecia o Elo7 até então, né? Será que ela entende que o Elo7 é um marketplace de produtos criativos? Ou será que ela comprou um quadro simplesmente gostando do quadro que estava lá, comprou e foi embora, né? Então, a gente analisar esse comportamento, entender esses dados para montar as estratégias a partir daí foi um dos maiores desafios que a gente teve nesse momento. A gente teve que se reinventar muito. Todo mundo teve, né? Mas eu acho que na dimensão de um business que girava em torno de um negócio e de repente teve que mudar do dia para a noite, foi bem intenso esse momento pra gente. Tinha um planejamento, uma estratégia do que vocês iam fazer, de repente... Amassa, joga fora e monta outra, era isso. A gente sentava para olhar os OKRs, que a gente faz a gestão dos resultados por OKRs, né, do projeto Tecla SAP OKR. OKR é Objetivos and Key Results. Então, o que você faz é basicamente definir o objetivo e quais são os resultados que você acompanha, que mostra que você está indo em direção àqueles objetivos. Perfeito. Então, a gente fazia a gestão dessas rotinas e desses rituais, e do dia para a noite, os números começaram a ficar malucos e imprevisíveis. E uma das premissas é justamente você ter uma evolução para garantir que aquele resultado vai ser alcançado. Então, assim, não dava para fazer. Então, a gente literalmente teve que amassar os planos, né, e começar tudo do zero. E um complicômetro com todo mundo remoto. Porque ninguém sabia, a gente não operava remoto até então, a gente operava físico, era presencial. Lembra na época onde todas as empresas trabalhavam no presencial, né? E aí, de repente, todo mundo das suas casas, a gente teve que adaptar todas as rotinas do time para trabalhar em remoto e ser produtivo, e com uma nova estratégia, aí de uma nova forma. E conhecer um novo consumidor, um novo comportamento. Tudo novo. Vocês trabalhavam aí com gatilhos mentais no meio disso ou não? Total. Lembra que o Elo7 é uma compra emocional. A partir daí, a gente já tem um gatilho emocional importante, né? Então, a partir do momento que a gente entendeu... Isso vai muito para produto, né? Então, a gente tem lá a questão da escassez, uma vez que o nosso produto, ele pode ser produzido sob encomenda. Então, ele pode não ter fim, desde que a matéria-prima não tenha fim também. Mas desde que tenha um prazo que você consiga comprar. Então, assim, se você olha aquilo e fala assim, 10 dias úteis eu preciso comprar, senão não chega... E não é só... essa daí é a... Escassez? Não. Ela não é escassez, né? Ela é a urgência, senso de urgência. A escassez é assim, tipo, olha, eu tenho uma pedra e eu vou fazer um colar com essa pedra. Só que assim, eu só tenho uma pedra. A joia ela é um item muito exclusivo, né? Quadros são itens ultra exclusivos, porque geralmente o artista ele não pinta 2 quadros iguais, né? Então, esse é o gatilho da escassez, de tipo, ele só tem esse. Se você não comprar, acabou. Quem comprar primeiro ganha esse. Então, a gente tem essa questão em parte do nosso portfólio, uma vez que é um portfólio artesanal, e essa é a questão da urgência, sem dúvida, e a questão do social proof, né? Que é assim, olha, está na moda... a tendência, festa de dinossauro. Festa de dinossauro é uma tendência, então tá todo mundo fazendo festa de dinossauro. Você vai fazer a festa do seu filho? Sabe qual que é o top 5 de festas que estão acontecendo, né? Nessa época da pandemia, que a gente teve que se reinventar aí, eu oficializei no time de marketing uma área que a gente chamou de área de gestão de categorias, que era uma área que fazia um pouco de marketing insights, né? Então, ela olhava o comportamento de mercado e trazia para dentro de casa comportamentos, tendências, justamente para direcionar as ações e as campanhas que estavam sendo feitas pelas áreas de operação, né? Então, a gente passou a ter relatórios de sazonalidades. Então, o que vai bombar no Natal? O que vai bombar no Dia das Mães? Né? E a gente começou a fornecer essas informações para os nossos vendedores, para ajudá-los a se preparar. Isso também é gestão de comunidade, hein? Então, é uma gestão diferente de comunidade, né? Você capacitar a sua comunidade para ela operar, mas também fazer a parte do nosso trabalho. Você está trazendo os dados para ela. Exatamente. E trazendo ouro. Com certeza, dados são ouro hoje em dia. E o que você estava falando, eu até
puxar um gancho de, quando você falou de Pinterest, de YouTube, com relação a dados, com relação ao que estava sendo e acontecendo dentro de pandemia, e entender hoje quais que são as redes hoje que se conectam mais com o Elo 7 dentro disso, de que atrai mais. Porque cada público e segmento tem as suas variáveis, né? Sim, e eu costumo falar que, assim, sempre que faz uma pergunta, eu falo, depende. Depende para quê, depende qual o seu objetivo, né? Então, assim, a gente tem canais e redes que são redes muito voltadas para performance e venda. Então, quando a gente está falando de uma venda, de uma conversão direta, a gente fala muito de Google, a gente fala muito de Google Shopping, a gente fala de canais de retargeting, né? As campanhas que a gente faz para mostrar para o consumidor aquilo que ele já tinha visto e tentar fazer com que ele converta. E, óbvio, dentro desses canais, a gente tem diversos algoritmos ou diversas linhas de recomendação de produto. Quando a gente fala de engajamento, e aí eu acho que está um pouco mais atrelado a essa questão de redes sociais, né? O Instagram ele é muito forte, é uma rede muito forte para o Elo 7. A gente entrou, demorou um pouco, mas entrou e começou a ter uma operação no TikTok também. A dinâmica de TikTok ela é um pouco diferente da dinâmica de Instagram, né? A dinâmica de Instagram está muito voltada ao perfil da pessoa. Então, são perfis com muitos seguidores, você segue aquela pessoa, você segue aquele, né, aquela marca, né? Já no TikTok, não. O TikTok é um scroll infinito ali de temas, né? E você ter marcas que são muito influentes ou pessoas que são muito influentes, porém que não têm um volume grande de seguidores, é muito comum, né? São conteúdos muito engajantes, engajadores. Então, o TikTok pra gente ainda é um tema que a gente está explorando com muito potencial, porque, de novo, os nossos vendedores estão lá. O tema de DIY, do it yourself, ele é muito forte nessa rede, então a gente está entrando. YouTube é uma rede que a gente trabalha bastante também, a gente tem um canal bem completo no YouTube, porque a gente já produziu ao longo do tempo muito conteúdo voltado para a capacitação de vendedores, né? Então, por exemplo, como fazer gestão da loja, né? E também voltado para temas de, a gente chamar de passo a passo, de como fazer um porta-copos, como fazer um enfeite de parede. A gente tem uma linha de conteúdo voltada para esse engajamento com o cliente que tem um apelo mais criativo, né? Que é voltado mais para essa questão de fazer coisas, criar, que está no universo aí de propósito do Elo 7. Muito bom. Falando aí de criações e de formas de evolução e de tecnologia, eu não consigo não fazer essa pergunta para todo mundo que passa aqui, é inevitável para mim. Falar de inteligência artificial, né? Então, assim, como você tem visto essa evolução da nossa área? Eu vejo muita gente em pânico e eu falo, calma, né? Gosto de entender todo mundo que passa aqui, que está em diferentes setores, mas no nosso segmento, entender o que você tem achado, o que você tem usado, enfim, de modo geral. Carol, eu acho que assim, tem um pânico, mas eu acho que as pessoas elas precisam primeiro parar e refletir. A inteligência artificial, ela está presente no nosso dia. De quem trabalha com marketing digital, convive com inteligência artificial há anos, sabe? Então, assim, foi-se o tempo em que os links patrocinados do Google, eu vi esses dias um artigo de um conhecido no LinkedIn que falava que era da época em que os links patrocinados eram aprovados manualmente. Existiu essa época, isso aconteceu, né? Mas há muito tempo isso já é feito de forma automática. E o momento que nós estamos, o estágio em que nós chegamos em termos de IA generativa, ele nada mais é do que uma evolução de tudo que vem acontecendo ao longo desses tempos. Não foi do dia para a noite que, tipo, acendeu a luz, apareceu, né? A IA. Então, ela já está presente no nosso dia a dia. O algoritmo do Instagram, que a gente scrolla lá e fala assim, nossa, o Instagram parece que está me ouvindo. Gente, isso o Instagram não é que o Instagram, ele tá discutindo. Eu conto, você conta. Então, isso já há tempos isso está acontecendo, né? A Alexa já está lá na nossa casa, tem um monte de coisa que a gente convive, mas que a gente não estava dando nome aos bois, né? Então, acho que assim, ele está se tornando mais evoluído, de fato, né? A inteligência artificial está se tornando mais evoluída, ela está se tornando mais presente, e eu acho que os novos usos, o fato de ser generativa e de, né, ela não está simplesmente dando para você opções, insights, predições, né? Ela está também começando a criar.
Eu acho que é esse o ponto que muda. A IA, ela está começando a ter o poder de criar coisas novas, né? Eu acho que Baseado no que você dá de comando, ensina, né? exato, baseado... E é esse o ponto. Ela cria, mas ela não cria sozinha. E assim, pode chegar o dia... Eu não... A menos que ela evolua a ponto de entender todo o ser humano, e eu acho que assim, nem a gente Sentimento, né? Acho que é entende muito tudo, complexo. sabe? É complexo. Eu acho que ela é capaz de interpretar, tá? Ela é capaz de interpretar os sinais, mas assim, até chegar à plenitude disso, eu acho que o composto, né? Ser humano e inteligência artificial, ele tem o poder de fazer coisas incríveis, né? Agora, ela não caminha sozinha sem um ser humano por trás, treinando a máquina. Esse treinamento de máquina ele é fundamental. Eu acho que eu vejo a inteligência artificial como uma forma da gente potencializar as nossas habilidades que só nós temos. Então, tem coisas que ninguém pode fazer por nós, né? E tem coisas que nós fazemos porque a gente não tem quem faça, né? E que, putz, eu vou, sei lá, criar invite no meu calendário, entrar na máquina e criar um invite no meu calendário para uma reunião, porque agora, hoje eu posso virar e falar assim, Alexa, faça tal coisa, né? Tem o gadgetzinho novo lá, que é o sapinho lá, o bichinho lá, que agora você tem um novo, esqueci o nome do negocinho que foi lançado, que agora você, é um devicezinho que você fala para ele já começa a dar comandos depois. Putz, depois Nossa, eu quero. vamos pesquisar e A depois gente colocar coloca isso, na legenda. colocar na legenda porque eu esqueci o nome dele, mas assim, você dá os comandos e ele faz, ele aciona, faz tarefas mais complexas do que a Alexa, que é tocar uma música, ou ele é bem mais inteligente, assim, ele é um gadget que você carrega com você. Que incrível. Depois eu Preciso. te mostro. Então, assim, eu acho que é esse o ponto. Você está começando a usar a inteligência artificial para otimizar tarefas do dia a dia e tornar... Então, cara, eu quero escrever um e-mail, às vezes você coloca a ideia básica e você vai lá no ChatGPT, ele redige um texto super bacana para você, né? Eu uso muito, de uma forma meio diferente, assim, às vezes, se eu quero... Eu tenho uma ideia e eu falo pro ChatGPT, o prompt que eu coloco é: me convença que eu estou errada. Porque com isso, ele me dá os argumentos contrários ao que eu estou pensando. Para quebrar objeções. Exatamente. Ele me ajuda a me preparar para o que pode vir em relação àquele tema. Que legal. Né? Então, assim, eu acho que é esse o ponto. A gente se torna mais criativo e produtivo a partir do momento que a gente tem um recurso que faz a parte repetitiva, a parte braçal para a gente. E a gente começa a explorar mais do nosso poder intelectual, tá? Então, eu acho que assim, eu acho que ela é maravilhosa e, putz, a gente usa muito no Elo7, a gente já começou a usar para geração de imagens. A imagem, que é super controversa, né? A gente tinha uma questão importante. A gente, putz, nunca teve grana para fazer grandes campanhas, né? E contratar modelos para fazer grandes campanhas e fazer campanhas com banco de imagem. Geralmente ela fica aquelas campanhas, né? Que é nada tropicalizado, essa coisa brasilidade, né? Não tem essa característica. E a gente começou a usar as ferramentas de geração de imagem para gerar imagens de pessoas com aquelas características e os atributos que a gente queria. E crianças. Porque você não pode, muitas vezes você não pode fazer campanha com criança, tem uma legislação e uma complexidade adicional para você fazer campanhas com imagens de crianças. E a inteligência artificial, ela permite que você vá por alguns caminhos. Qual ferramenta é essa? A gente estava usando Midjourney. Ah, Midjourney. A gente estava usando Midjourney básico, assim, sabe? Bem, bem simples, mas para testar e ver o que dava para fazer a partir dali. Então, estava num processo bem evolutivo. ChatGPT já estava presente nas rotinas de criação de conteúdo. Subject de e-mail, ele já dava várias opções ali que facilitavam o processo criativo das pessoas. A criação, ela não está mais na geração do conteúdo em si, e sim na produção do prompt, né? Então, quanto melhor o seu prompt, isso a gente vai evoluindo com o tempo, melhor o resultado que ele traz. Então, você refina depois, né? Você precisa de um especialista para refinar. Para fazer, porque muitas vezes ele traz textos prolixos, repetitivos, né? Porque ele fica ali, em cima daquilo que você falou. Então, eu acho que assim, o humano, ele é inevitável no processo, né? É a mesma coisa que eu falo para própria recomendação de produtos, né? Então, pensa que a gente está falando na parte de conteúdo, texto, mas todos os algoritmos de recomendação, eles têm toda uma inteligência e aprendizado ali por trás. Só que, assim, ele
não captura tendência na mesma velocidade ou com o nível de qualidade. Se eu tenho duas imagens, né, e essas imagens elas têm as meta tags ali, as meta descriptions similares, ele tende a levar aqueles dois como se fossem iguais. Agora, tem algum que tem uma característica, uma cor, um atributo visual que é mais interessante para o consumidor? Isso ele não consegue pegar, né? Ou pelo menos não consegue pegar de bate-pronto. Você tem que ter uma pessoa olhando para isso, para treinar e depois fornecer esses inputs para a máquina. Então, assim, eu acho que talvez no futuro, mas um futuro que eu não sei nem se eu vou viver para ver, isso se torne aprendizado da máquina também, mas eu acho que a minha geração ainda vai ser uma geração que vai conseguir usar a inteligência artificial na sua potência e plenitude para alavancar o potencial produtivo humano. Gosto de pensar assim. E eu acho que é muito congruente o que você está falando, porque é uma evolução gradativa, vai se chegar provavelmente em algum momento, mas também vejo que e eu não consigo demora. Nem pensar aonde pode chegar, Sim. sabe? Eu acho que os caminhos... Até porque, se você for pensar em, sei lá, 50 anos atrás, talvez as pessoas não conseguissem pensar que a gente chegaria onde a gente está hoje, né? Okay. Um smartphone, né? Exato. A minha avó, com, sei lá, 20 anos, não conseguia ter ideia de que existia um lugar que você conseguia fazer tudo que a gente faz no smartphone. Telefone fixo quase que não tinha em casa, né? A gente está falando de uma evolução muito grande, era caro. E num espaço de tempo muito curto. Se vendia linhas telefônicas, era a forma de ganhar dinheiro, um investimento. Pensa, né? Hoje em dia. Você fala isso para uma criança, gente, você fala isso pro Lipe e pro Nick, eles falam... E assim, o que é linha telefônica hoje em dia, né? Porque assim, hoje em dia até ligação já é algo que tá meio obsoleto. Um dia eu comentei, você tá falando disso de evolução, a gente, para assistir um desenho, a gente tinha aquele horário da manhã e assim, tá passando Tom e Jerry, não gosto. Azar o seu, é o único desenho. Você tem que assistir ele inteiro, que vai passar depois o que você gosta. Eles não, eles têm uma questão de agilidade, de não gostou, troca, e a gente também precisa tomar cuidado assim. Espera, aprende a esperar. Esse tempo tá muito ágil, né? Muito louco, né? E aí a gente já tá falando de comportamento humano de novo, né? A gente já foi... eu acho que os marqueteiros do futuro, eles terão muitos desafios com essa nova geração, porque eu mesma tenho dificuldade de enxergar o impacto ou o reflexo desse novo comportamento no comportamento dos adultos e consumidores do futuro, né? Se a gente que viveu numa outra era é imediatista, vou te fazer uma pergunta. Se você quer fazer uma compra, se ela custa R$1 ou 50 centavos, às vezes R$5 mais caro, para chegar no mesmo dia ou no dia seguinte, você não paga? Cara, eu tava conversando esses dias, eu não lembro com quem eu tava falando, e eu falei assim, eu já cheguei a pagar mais caro para receber no mesmo dia, sair e pegar esse treco 3 dias depois na portaria do prédio. Sabe? Então, assim, tipo, é psicológico, né? É gatilho, não tem jeito. O senso de urgência, e aí é muito do senso de... Por que você precisa disso hoje? Sei lá, mas eu preciso. Né? Por que não pode chegar amanhã? Se você parar para pensar, você fala, cara, claro que pode. Mas na hora que você tá ali, no momento da compra, no impulso... Você compra no emocional, né? Então, aquela coisa assim, por que não ter hoje se eu tenho essa possibilidade, né? E é isso. Se a gente que viveu numa era onde a gente tinha que aprender a esperar, hoje, nessa evolução, a gente não quer, imagina eles. Gente, o meu pequeno, ele não consegue parar e não fazer nada. Sabe? O ócio, ele não existe para ele. Ele tá o tempo todo ocupando a mente dele, a ponto da gente sentar na mesa do jantar e ele fala, mãe, vamos brincar de alguma coisa? Sabe? Porque sentar e comer... Não tá fazendo. Dá, é como se ele não tivesse... Ele fala assim, eu estou entediado. Ai, meu Deus. Estou entediado. Então, acho que assim, é um desafio. É um desafio para nós, como pais, né? E isso vai gerar... seres humanos com comportamentos e hábitos bem diferentes no futuro, né? E acho que vai ser interessante aí desafiador, no mínimo. Que aí vão ser gerações que têm hábitos parecidos e vão se entender. Ou né? Não, né? A coisa vai evoluindo de um jeito que a gente nem sabe. Mas, eu acho que aqui
A gente tá chegando perto do fim, né? Acho que a gente até já deve ter estourado aí o nosso tempo. A gente já sabia. Eu já imaginava que isso ia acontecer. Acho que você vai me fazer uma pergunta em relação eu acompanho, tá? Sou fã. Então, eu sei que você vai me fazer uma pergunta em relação à mensagem. E eu acho que tem uma questão de pessoas que Calma, não vai fazer, não vai falar não vou passar ainda. Sem spoiler. Não vou passar ainda, não. Mas eu acho que assim, é uma questão de pessoas que a gente não pode abandonar. Né? Então, eu acho que quando a gente fala de toda essa parte de tecnologia, a gente fala de tudo isso, eu acho que essa questão humana do contato, do olho no olho, do estar perto, do ouvir, sabe? Do se importar. Eu acho que para mim essa é a grande competência que diferencia o ser humano das máquinas e que a gente não pode perder. A gente vende para pessoas, por mais que seja por meio da tecnologia, dessa forma toda robotizada. Exatamente. De ser, né? Os gatilhos que a gente comentou há pouco, eles são primitivos. Né? De novo, quando eu falo de neurociência lá atrás, né, existem explicações para esse comportamento. Por que você tem o senso de urgência? Porque você está ativando, você está dando um estímulo para o seu cérebro, você está ativando uma parte do seu cérebro que está te colocando numa condição de escassez. Então você fala assim, eu preciso disso, preciso rápido. E o seu comportamento ele é quase irracional naquele momento. Você não sabe por que você está fazendo aquilo. Eu estou pagando mais caro naquele negócio que vai ficar 3 dias na portaria do meu prédio. Paguei à toa, mas eu paguei. Por quê? Porque eu gerei um estímulo para o meu cérebro que falou para mim, olha, você precisa disso rápido. Foi a dopamina que você colocou e falou assim, está ali, se eu precisar, tá ali. Você precisa disso rápido, sabe? Se você não tiver isso rápido, isso pode ser um problema para você, né? Então, assim, o ser humano, ele é ser humano e ele responde a estímulos e os comportamentos, né? E o que acontece é humano, não tem jeito. Por mais que existam 1000 máquinas entendendo o que está acontecendo aí, tem coisas que não mudam, né? Isso não sai da gente. A gente ainda tem comportamentos que são consequência do que acontecia lá na época das cavernas, né? Então, é muito louco. Sobrevivência, é muito louco isso. A evolução, né? Estamos aí pensando Humana nisso. E tecnológica. Exatamente. Como você mesma já antecipou, já deu esse spoiler. Mas eu não contei qual é. Não. Eu já dei spoiler. Mas a gente chegou nesse momento onde a gente traz o nosso ícone aqui. E é onde eu vou pedir para você deixar a sua mensagem e assinar aqui o nosso segundo. Ó, o outro já tá ali, já virou parte. Sucesso, gente. É história. História. Então, eu vou pedir para você assinar e contar aí a sua mensagem, o que você quiser primeiro. Tá. Se quiser enfatizar que ela é sua câmera, pode dar a sua mensagem para o mundo. Então, gente, eu acho que assim, a gente falou muito aqui sobre mercado, a gente falou muito sobre negócios, mas em diversos pontos da nossa conversa, eu falei sobre pessoas, né? Eu sou apaixonada por comportamento humano e eu acho que a gente ter esse entendimento, esse respeito, esse conhecimento do consumidor, ele é importantíssimo e necessário para nutrir relacionamentos, sejam eles pessoais ou profissionais. Então, se você é uma marca, se você é um profissional, se você é uma pessoa, todos nós somos pessoas, você precisa dessa habilidade, de exercitar essa habilidade e não perder isso. Hoje em dia você vê muita gente com relacionamentos digitais, as pessoas só se conectam por celular, as pessoas só se conectam por rede social, as pessoas não se veem, as pessoas não se falam, as crianças estão lá ansiosas por desenhos que elas veem na hora que elas querem e elas não conseguem sentar e ter uma conversa olho no olho, né? Então eu acho que assim, essa habilidade e essa preocupação, ela é muito importante. Então, eu acho que assim, para o mundo, vamos nos importar com as pessoas, tá? E é muito clichê falar sobre isso, sobre a perspectiva de, você precisa entender o seu cliente. Mas eu acho que a mensagem aqui vai além disso, né? É entender que o seu cliente, ele é uma pessoa e que ele quer ser ouvido, ele precisa comprar para resolver um problema, uma necessidade dele. E se você conseguir capturar isso e essa essência, você vai ser muito mais eficiente, vai trazer muito mais gente para o seu lado. Então, a preocupação, o valor e o carinho com as pessoas, ele vale mais do que qualquer investimento, qualquer campanha ou qualquer canal de marketing. Maravilha. Amei. Agora eu quero que você assine, Rê, pra gente aí. Quanto a reassina, vou falar de novo aqui para vocês não esquecerem de assinar aí, assinar aqui, assinar ali, se inscrever no canal,
nos botões aí, na Tecla SAP Podcast, redes sociais, e também o livro da Tecla SAP, do Marquetês, meu livro aí, onde eu produzi falando e desmistificando essa linguagem. Em algum lugar por aqui na tela vai ter um QR Code, caso vocês queiram adquirir. E é isso. Feito. Bacana, Rê. Amei o papo. Muito obrigada. Muito Carol. conteúdo Ficaria bom. aqui horas Importante. conversando. Sabíamos que íamos estourar. A gente já sabia, E né? ainda ficaria mais um tempão. Foi uma delícia. Obrigada pelo convite. Eu quero te agradecer. Falei que eu não ia desistir de você. Obrigada Eu não por não desisti. desistir de Demorou mim. 3 temporadas, mas você veio. Amei. E como as pessoas te encontram nas redes? Conta pra gente. Eu tenho LinkedIn, eu tô no Instagram e todas as minhas redes é Rê Castilho. Então, assim, Renata Castilho, Rê Castilho. No Instagram, @Recastilho. No LinkedIn, eu acho que é o linkzinho do LinkedIn lá, /Rê Castilho. TikTok também é Rê Castilho. Enfim, todas as minhas redes eu consigo aí. Como uma boa early adopter da maior parte dos canais sociais, eu consigo o @Rê Castilho em todos eles. Ah, muito Então, bom. Tá fácil de me achar. Perfeito. Rê, super obrigada mais uma vez. Obrigada, Amei Carol, o foi papo. muito bom conversar com você. E esse foi mais um Tecla SAP Podcast. Toda semana a gente tem um novo episódio, fiquem ligados. E se quiser conhecer mais dos nossos trabalhos aqui, é @Tecla SAP Podcast em todas as redes aí. E do meu trabalho é @Caru Fernandes. Obrigada, até a próxima semana.